É um prazer estar aqui no quarto encontro da Almer e no simpósio da ACER. Agradeço especificamente o Dr. Pablo Valência e Dr. German Ospina por essa oportunidade. Vou falar hoje sobre estudos custo-efetivo no homem. A agenda será falar da etiologia e interpretação do espermograma, da qualidade seminal e os resultados das técnicas de reprodução assistida, um pouco da fragmentação do DNA e do estresse oxidativo e passar finalmente pela genética e infertilidade masculina. Nós sabemos que no mundo a probabilidade da infertilidade masculina ela é mais ou menos igual em todos os campos, variando de 20% até 50% e 60%. Mas, o que é importante, em 20% a 30% das vezes, o fator masculino ele é isolado, colocando a importância do fator masculino na etiologia da infertilidade. Aqui são os nossos dados do Fertility Medical Group, ao qual eu participo, nos últimos 15 anos, na distribuição dos casos de infertilidade. E vejam, o fator masculino está em 40%, junto ou isoladamente, de todos os casos, mostrando novamente a importância deste fator. Nós sabemos que o espermatozoide tem que cumprir um caminho muito grande até ser produzido dentro do testículo, passar por todo o seu processo de capacitação, de reação acrossômica para se fundir com o óvulo. E hoje, com o ICSI, isso é, será que esse espermatozoide precisa ser avaliado? Ou será que uma única captura dentro de um laboratório de um único espermatozoide resolverá todos os problemas? E assim, então, que eu vou falar um pouco do estudo custo-efetivo. Isso é, dizendo que este caminho, esse bypass, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é a maneira certa, a maneira direta de procedermos. Por isso que a função do espermatozoide na capacidade funcional, da capacidade reprodutiva do homem é bastante importante. Existem muitos trabalhos que podem nos dizer isso. E o que fala da custo-efetividade? A custo-efetividade é a eficiência de analisar os valores das intervenções em saúde. E uma maneira de diminuir esta distância entre as preferências, que são a subjetividade, e a ciência, que é a objetividade, a validade e a reprodutibilidade. Como é que fazemos isso em infertilidade masculina? O que os estudos custo-efetivos, o que o estudo da infertilidade masculina nos ajuda? Ajuda primeiramente a melhorar a eficiência, no caso a fertilização e implantação, a diminuir o tempo entre o nosso objetivo e alcançarmos a gravidez e o parto, e sem dúvida nenhuma diminuir o custo emocional e financeiro, justificando então o estudo do homem na infertilidade masculina. O que significa a qualidade seminal dos resultados de técnica de reprodução assistida? É uma coisa muito difícil de nós interpretarmos, estão aí muitos os trabalhos, e vem a dúvida. Porém, o que sabemos? Que as consequências da alteração dos espermatozoides podem diminuir as taxas de fertilização, diminuir o desenvolvimento embrionário, deixando-o inadequado, aumentar as taxas de abortamento, diminuir as condições, piorar as condições perinatais, aumentar a probabilidade de doenças epigenéticas e, obviamente, aumentar as taxas de malformação. Isso sim, o espermatozoide pode nos mostrar quando a sua alteração é ligada com o processo de reprodução. O que é o espermograma? De longe, ele não é uma prova de fertilidade. Ele, sem dúvida nenhuma, é uma avaliação do estado funcional do testículo naquele momento. Então, ele é muito pobre, se nós tomarmos só ele, como uma avaliação da fertilidade. Por quê? Estudos já muito bem detalhados disseram e nos mostram que existe uma grande flutuação na concentração, na motilidade e na morfologia. Existe uma grande variação intra e inter-observador. A análise seminal é inadequada para o diagnóstico da infertilidade, ela como um único exame, e realmente não investiga as propriedades biológicas e subcelulares do espermatozoide. Então, a necessidade de provas funcionais são muito específicas. Sabemos que a análise seminal é adequada para as alterações seminais leves. Isso é, se tem um espermograma com 15, 20 milhões, provavelmente esse homem vai engravidar. Porém, para alterações moderadas e maiores, sem dúvida nenhuma, ele é inadequado. O que sabemos do comportamento da nossa vida? Isso é o comportamento de tudo que ocorre conosco em relação ao espermatozoide. Sabemos que muitas situações, como estilo de vida, como ambiente, como processos inflamatórios e infecciosos, alterações autoimunes, lesões testiculares, doenças crônicas, fazem com que o balanço entre os mecanismos antioxidantes e os radicais livres de oxigênio provoquem uma alteração, não só na membrana espermática, diminuindo a motilidade,
como diminuindo a sua habilidade de fundir com o óvulo e, consequentemente, podendo levar à infertilidade e ao abortamento. E é tudo ligado ao estresse oxidativo, que é a maneira que nós envelhecemos, que é a maneira que nossas células vão perdendo a função, e isso ocorre, sim, com o espermatozoide. Especificamente, o teste de fragmentação espermática, muito em voga hoje, muito utilizado hoje. Já sabemos que os pacientes, quando nós colocamos isso num gráfico, apresentam taxas de fragmentação espermática muito maiores quando comparamos com os doadores. E aqui um trabalho capitaneado pelo Dr. Ashok Agarwal, que vai estar nesse nosso congresso, e que fez uma avaliação de como os especialistas em fertilidade masculina estão vendo o homem em relação a esses testes de estresse oxidativo. Então, olha só, estamos aqui na América do Sul, vimos que 50% dos especialistas, no número de participantes de quase 300, eles testam o estresse oxidativo no homem infértil. Tem um teste que nós, infertileutas, que avaliamos a infertilidade masculina, estamos utilizando aqui na América do Sul. E o uso de antioxidantes também é muito bem empregado. Sabemos que existem muitos antioxidantes, as vitaminas, o licopeno, a cisteína, o ácido fólico, a arginina, a cartinina, e assim vai, e o zinco, que agem especificamente na função espermática e melhoram esse espermatozoide. Mais um motivo pelo qual o estudo desta atividade subcelular e a sua consequência de tratamento vão valer a pena. Esse trabalho mostrou que, muito bom, que em relação aos parâmetros seminais, a imensa maioria dos estudos realmente mostraram aumento dos parâmetros seminais com tratamento com antioxidante. E não só nos parâmetros seminais, mas nos testes de função espermática. Isso é o uso de antioxidantes, fez com que houvesse uma melhora nos testes da função espermática, também na maioria dos estudos. Isso é muito interessante, que é um estudo feito no mundo inteiro, e a própria Cochrane, em 2019, fez uma revisão sobre o uso de antioxidantes na infertilidade masculina. Foram 61 estudos com mais de 6 mil homens férteis com idades entre 18 e 65 anos, combinando muitos antioxidantes. E qual foi o resultado? Houve um aumento de 80% nas taxas de nascidos vivos e um aumento de 3 vezes nas taxas de gestação clínica com o uso de antioxidante a partir do momento que fosse feito o diagnóstico de um estresse oxidativo, ou por provas da função espermática de estresse oxidativo, ou pelas provas da fragmentação do DNA. Então, tratar o homem que tem aumento da fragmentação do DNA, o estresse oxidativo com antioxidante, resulta em mais nascimento e mais gestação. E também a literatura mundial, são trabalhos bastante recentes, falando em relação da fragmentação do DNA espermático com a gestação. Os testes, tanto os testes de túnel, como COMET, como espermodispersão, mostraram que existe essa relação entre gestação e fragmentação do DNA, independentemente da técnica de tratamento, quer seja FIV, quer seja ICSI, quer seja a junção delas três. E não só em relação às taxas de gestação, mas, isso é muito importante, mas em relação ao abortamento. Talvez a única causa masculina, fora as causas genéticas, que liga abortamento e alteração seminal, seja a fragmentação do DNA. E nos mostrou muito bem que as taxas de fragmentação do DNA está ligado àqueles casos de perda gestacional recorrente. Esta é uma revisão sistemática e meta-análise bastante recente de 2019. Esse é um trabalho nosso, publicado também há pouco tempo, em setembro de 2019, do nosso grupo, do Fertility, em que nós avaliamos a fragmentação do DNA com a relação do desenvolvimento do embrião, as taxas de implantação, de abortamento, em ciclos, e olha que interessante, em ciclos onde não havia o fator masculino. Isso é, eram homens com espermogramas normais, em que nós fizemos a relação entre o comportamento embrionário, clínico e laboratorial, e a sua função. Foram 475 ciclos de ICSI sem o fator masculino, que nós dividimos fragmentação abaixo e acima de 30%, e foi um estudo corte prospectivo. E o que nós vimos nesse trabalho? Quando nós dividimos menor e maior que 30%, o teste utilizado foi a espermodispersão, nós vimos que para aqueles homens com menor que 30% de fragmentação do DNA sem fator masculino, tiveram maiores taxas de fertilização, melhores taxas de clivagem, maiores taxas de embrião do dia 3, maior taxa de obtenção de blastocisto e melhores blastocistos quando comparado com homens com fragmentação espermática
mais que 30%. Esses foram os critérios laboratoriais e também as taxas de implantação para esses homens com fragmentação menor que 30% foi maior e as taxas de abortamento foram significativamente menores. Sempre pensando no fator masculino. Então, isso nos mostra muito bem a vantagem, vou mais, e a necessidade da investigação da fragmentação do DNA, mesmo quando o fator masculino não está presente. Esse outro trabalho, recém-publicado, ainda está no Forthcoming, no Fertility Sterility, também relacionando a fragmentação do DNA com a idade. Então, olha que interessante, quando nós estamos tratando um casal, lógico que a idade da mulher é o mais importante, mas nós quisemos relacionar a idade da mulher com a fragmentação do DNA. Foram 540 casais que fizeram o ICSI, que também dividimos em idade menor que 36, 37 a 40, e maior que 40 anos, e fizemos um teste de fragmentação do DNA, usando também a espermodispersão, como no trabalho anterior, com valores menores e maiores que 30%, que também é um trabalho aqui do Fertility do nosso grupo. E o que nós vemos? Para as mulheres jovens, menor que 36 anos, e aquelas entre 37 e 40 anos, não houve diferença significativa nos dados clínicos laboratoriais quando nós dividimos esses homens em maior ou menor de 30% da fragmentação. Mas olhem que interessante. Quando a idade da mulher foi mais que 40 anos, houve uma diminuição significativa na qualidade dos embriões em dia mais 3, menores taxas de gestação, menores taxas de implantação e aumento nas taxas de abortamento. Então, qual foi a conclusão em mostrando a importância da fragmentação? Ocitos de mulheres maiores que 40 anos, quando injetados com espermatozoides com índice de fragmentação mais alta, tem menores taxas de embrião no dia mais 3, menores taxas de gestação, menores taxas de implantação, maiores taxas de abortamento, mostrando novamente a importância da fragmentação do DNA na investigação do homem que vai para uma técnica de reprodução assistida como o ICSI. Tanto é que o 6º manual, que está sendo agora proposto pela Sociedade Americana de Fertilidade e pela Organização Mundial de Saúde, já contempla a fragmentação do DNA e todas as suas técnicas com dados de normalidade, quer dizer, uma técnica que realmente já está no escopo clínico de investigação, no escopo laboratorial, principalmente de investigação do homem infértil. Falando um pouco em genética, que é o nosso último tema, a genética e infertilidade é bastante conhecida, desde a época de Mendel, do Gregor Mendel, da teoria das ervilhas. Todos nós aprendemos isso lá na nossa época de escola. E o que é interessante, quando nós avaliamos as anomalias cromossômicas em homens inférteis, nós vemos que a probabilidade de um nascido de homem fértil ter um problema de uma anomalia cromossômica importante em torno de 0,5%, e dos homens inférteis 10 vezes maior, 5,1%. Então, realmente, existe uma probabilidade 10 vezes maior de haver uma anomalia cromossômica nos homens inférteis. Está relacionado diretamente com a concentração, com a densidade espermática. Esse estudo de 2018, mostrando que todos os homens que fizeram ICSI, 6,1% apresentaram uma alteração cromossômica. E quanto maior a alteração, oligospermia moderada, grave ou azospermia, maior a probabilidade de uma anomalia cromossômica. E é devido a mais ou menos a esse gráfico. Isso é, quanto maior a alteração seminal, maior a probabilidade de uma anomalia genética. Isso é bastante conhecido. Qual é a consequência? Eu mostro aqui apenas 3 situações. A síndrome de Klinefelter, a microdeleção do cromossomo Y e a agenesia congênita bilateral dos ductos deferentes. Klinefelter, 10% dos azospérmicos, microdeleção também mais ou menos 10% das oligospermias graves das zoospermias, e a agenesia congênita bilateral dos ductos deferentes, 1 ou 2% de todos os homens inférteis, e novamente 10% das azospermias obstrutivas. Então, se nós somarmos tudo isso, mediante uma azospermia ou uma alteração seminal grave, nós temos aí quase 30% de probabilidade de nós acharmos uma das 3 causas, ou Klinefelter, ou microdeleção, ou agenesia congênita bilateral dos ductos deferentes. O que isso representa na clínica para nós? Na síndrome de Klinefelter, existe muito maior probabilidade de gerar uma descendência com alterações genéticas. A microdeleção do cromossomo Y, sabemos que quando existe uma microdeleção tipo A ou tipo B, a probabilidade de nós encontrarmos espermatozoides no testículo é 0,
mesmo utilizando técnicas de microdissecção testicular, e a microdeleção do tipo C, em alguns casos nós encontramos espermatogênese. E sem dúvida nenhuma, mediante uma microdeleção de qualquer tipo, o filho deste homem que apresenta a microdeleção, seu filho masculino, vai ter a sua fertilidade futura comprometida, mostrando mais uma vez a importância da custo-efetividade da investigação do homem infértil. O mesmo ocorre com a genesia congênita bilateral dos ductos deferentes, em que existe uma alteração ou no epidídimo ou nos deferentes, e que a forma mínima da fibrose cística é a genesia congênita bilateral. E nós sabemos que a fibrose cística é uma doença extremamente grave, que mata a maioria das crianças na primeira infância, falando mais uma vez da importante necessidade dessa investigação genética do homem infértil. E a genética mudou bastante, isso é, evoluiu bastante. Esse é um trabalho de 2019, e que nos fala que o número de estudos, olha aqui como cresceu nas últimas décadas, o número de estudos relacionando infertilidade masculina e estudos genéticos, não só o número de estudos, mas o tipo de investigação genética. Até na década de 80 nós só tínhamos o cariótipo, agora existe uma série de outras investigações, causas monogênicas, genéticas associadas e tudo mais. O advento do NGS, Next Generation Screening, ele ajudou bastante a esta investigação. E, por fim, o número de genes avaliados é bastante grande. Então, hoje nós sabemos que existem mais ou menos 78 genes relacionados com 98 fenotipos de fertilidade masculina. A genética realmente é o nosso futuro de investigação. Hoje nós sabemos que muitas das causas a gente não consegue saber a causa, mas seguramente estão relacionados com essas alterações genéticas. Para finalizar, a relação de infertilidade com o câncer familiar é bastante grande. Sabemos que existe relação com câncer testicular, com a leucemia linfoblástica aguda, com o melanoma, com o câncer de tireoide, com o câncer de próstata e com o linfoma não Hodgkin. Então, sem dúvida alguma, investigar uma infertilidade, nós sabemos que o homem infértil também, sendo infértil, tem uma probabilidade maior de uma série de doenças, e o câncer é uma delas. Então, a infertilidade, sem dúvida nenhuma, é uma janela para a saúde. Deixo aqui como mensagem para casa que os estudos para investigação dos homens inférteis permitem não só diagnosticar patologias que aumentarão a eficiência dos tratamentos, evitarão procedimentos não necessários ou que tragam consequências nocivas para o indivíduo ou para a descendência. Agradeço novamente ao Almer, ao Ser, pela oportunidade. Muito obrigado.